Olá, minha família virtual, minha família de podcast. Vocês estão bem? Espero que sim, espero que esteja todo mundo bem. E vamos começar aqui mais um episódio. Hoje a gente vai continuar falando sobre patuás. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista. E aqui no Alma de Poeta a gente fala sobre umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias de um preto velho. Gente, antes de começar esse episódio, eu quero contar uma novidade para vocês. Eu arrumei uma ajudante aqui para o nosso podcast. É verdade. Eu encontrei a Sofia perdida aí pela internet. Aí eu pensei comigo, por que não convidar a Sofia para me ajudar aqui a gravar os episódios do podcast? E a Sofia aceitou. Então você quer se apresentar para o pessoal, Sofia? Oi, gente! O meu nome é Sofia, e a partir de hoje, eu vou ser a Cambone do Alma de Poeta. Eu fiquei muito feliz com o convite, e mais feliz ainda pela oportunidade de estar estreando aqui nesse episódio. Espero que eu possa contribuir para deixar esse podcast cada vez melhor. Seja muito bem-vinda, Sofia! Eu tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho bem bacana juntos. Que assim seja, meu irmão de fé, que o nosso Pai Oxalá nos abençoe nessa caminhada. Mas vamos lá, eu tô ansiosa para saber mais sobre patuá. Então vamos lá, começando o nosso assunto. Tem um jargão muito famoso na Umbanda, eu não sei se vocês já ouviram em algum lugar, é um ditado que fala assim, quem não pode com mandinga não carrega patuá. Vocês já ouviram falar isso? É muito famoso na Umbanda. Vira e mexe as pessoas falam isso no terreiro. Só que as pessoas falam isso, muitas vezes, sem saber o real significado desse ditado. O que isso significa para você? Bom, mandinga hoje tem o significado de trabalho espiritual, né? De magia, até mesmo de macumba, não é verdade? Quem nunca ouviu falar em mandinga de preto velho ou mandinga de baiano? Daí, tem gente que interpreta esse ditado assim. Se você não aguenta o tranco, então não se mete a besta de fazer aquilo que não sabe. Ou então, tem gente que interpreta de outra maneira. Se você não sabe fazer magia, não tente fazer um patuá, porque você vai fazer errado. Mas a origem desse ditado não tem nada a ver com esse negócio de magia. Foi no decorrer do tempo que o termo mandinga passou a ser associado com magia. E eu vou explicar o porquê disso mais pra frente. Nesse primeiro momento, para a gente entender o ditado, quem não pode com mandinga não carrega patuá, a gente tem que voltar lá atrás, na época dos escravos. Como vocês sabem, na época da escravidão, vinham escravos de todo lugar da África, né? E vinha também pessoas de graus de instrução diferentes. Existiam escravos analfabetos e existiam escravos letrados. E dentre essa mistura toda de escravos que desembarcavam aqui no Brasil, havia uma categoria de escravos que se diferenciava dos outros. Eram negros que vinham da África, também como escravos, mas que sabiam ler, sabiam fazer contas, eles tinham uma bagagem cultural muito grande. Aqui no Brasil, essas pessoas ficaram conhecidas como mandingas. E o valor de um escravo mandinga, gente, era muito maior do que o de um escravo comum, justamente por essa bagagem cultural que eles carregavam. Vocês entendem? E os mandingas, todos eles eram muçulmanos, né? E como muçulmanos, eles tinham um jeito muito característico de se vestir. Eles amarravam um turbante na cabeça e espetavam o cabelo para cima. E os mandingas, sendo muçulmanos, eles eram praticantes do Islã. É por isso que eles aprendiam a ler desde cedo, para poder interpretar o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E os mandingas tinham o hábito de carregar pendurado no pescoço um pedaço de couro pequeno, onde eles escreviam trechos do Alcorão. Então, eles escreviam um trecho do Alcorão que eles gostavam no pedaço de couro, depois eles costuravam esse pedaço de couro, amarravam no barbante e penduravam no pescoço. Era assim que eles se identificavam um para o outro. Era assim que um mandinga sabia que também estava conversando com um outro mandinga de verdade. E os negros das outras etnias chamavam aquele pedaço de couro pendurado no pescoço de patuá. Daí o que acontecia? Justamente por esses mandingas terem um grau de instrução muito grande, frequentemente eles eram escolhidos para exercer funções de confiança. Eles ajudavam a administrar a fazenda, ajudavam a fazer a contabilidade, muitos eram encarregados de ir até a vila para negociar produtos. Então, os mandingas tinham uma certa liberdade de locomoção.
Eles não eram igual aos outros escravos que ficavam acorrentados. Muitos mandingas, inclusive, exerciam a função de capitão do mato. Você lembra disso, Sofia? Na escola, quando a gente estudou a história da escravidão sobre os capitães do mato? Lembro sim. Os capitães do mato eram aquelas pessoas que ficavam caçando escravos fugitivos, não é isso? Isso mesmo, você está certa. Mas Evandro, eu não entendi uma coisa. Os mandingas não eram escravos também? Por que eles não fugiam? Bom, eles não fugiam porque eles levavam uma vida boa, né? Muitos mandingas nem eram tratados como escravos pelos seus donos. Os mandingas tinham privilégios que os outros escravos não tinham. Então, não era do interesse deles fugir. E por esse motivo eles eram invejados, né? Eles tinham um certo prestígio dentro daquela comunidade africana. Só que, da mesma maneira que eles eram invejados, eles também eram muito odiados pelos outros negros, principalmente os mandingas que trabalhavam como capitão do mato. Porque o trabalho deles era caçar os seus conterrâneos, né? Agora imagina a raiva que os outros negros não tinham desse povo mandinga. E com o tempo, esse ódio começou a se tornar recíproco. Da mesma maneira que os escravos fujões odiavam os mandingas também passaram a tratar cada vez pior os negros que eles conseguiam capturar. Ok, Evandro, entendi. Mas o que tem a ver essa história que você está contando com o ditado "Quem não pode com mandinga não carrega patuá"? Ok, vamos lá. Eu vou tentar explicar. Naquela época, os escravos faziam de tudo para tentar fugir do cativeiro, né? Afinal de contas, ninguém gostava de viver como escravo. Os escravos queriam fugir para os quilombos, o sonho deles era fugir para os quilombos. E muitos desses escravos chegavam até mesmo a tentar se passar por mandingas. Eles tentavam se disfarçar de mandingas porque os mandingas podiam andar livremente, sem serem incomodados. Daí eles se vestiam como mandingas, colocavam aqueles turbantes na cabeça também, assim como os mandingas faziam, e tinham alguns que até penduravam o patuá no pescoço. Agora, como eles arrumavam isso, eu não sei. Só que quando esses negros fujões eram abordados pelos mandingas de verdade, que eram capitães do mato, o mandinga chegava para ele e falava assim: "E aí, irmão, salam aleikum?" E o cara não sabia o que responder, né? Ele não conhecia aquele cumprimento. E ele já começava, então, a entrar em desespero. Daí os mandingas, já meio desconfiados, para tirar a prova dos 9, se aquele cara era um mandinga de verdade ou se era um escravo fujão, arrancavam aquele patuá que ele estava carregando no pescoço, abriam um pedaço de couro e verificavam o que tinha lá dentro. Se não tivesse nada escrito, daí o disfarce já caía por terra, né? E se tivesse alguma coisa escrito dentro do patuá, os capitães do mato falavam para o escravo ler o que estava escrito lá. E as inscrições que os mandingas faziam no patuá era em árabe, né? Eles pegavam trechos do Alcorão em árabe e escreviam na parte de dentro do patuá. E o coitado do negro que estava fugindo, que não sabia ler nem o português direito, né? Quanto mais o árabe. Era nessa hora que a casa caía para eles. E olha, gente, os mandingas conseguiam ser mais cruéis do que o próprio homem branco. Porque quando eles não matavam um escravo ali mesmo, na hora, eles davam uma surra daquelas no coitado e levavam ele de volta para a fazenda, muitas vezes numa situação deplorável. Entendi. Então foi daí que surgiu a expressão "Quem não pode com mandinga, não carrega patuá". Isso mesmo. E com o passar do tempo, outras etnias de escravos, que vinham de outras regiões da África, começaram a pensar que essa identificação que os mandingas faziam era algum tipo de fenômeno mágico. Porque eles não conseguiam entender como que um mandinga descobria que o outro escravo não era mandinga, mesmo ele estando disfarçado? Porque era todo mundo preto, né? E se o escravo que estava fugindo se vestisse de mandinga, ele ficava igualzinho, não tinha como distinguir entre um e outro. Daí os escravos começaram a imaginar que os mandingas faziam algum tipo de feitiçaria com aquele patuá que eles carregavam no pescoço. Porque era através do patuá que os mandingas conseguiam identificar quem era e quem não era da etnia deles. É interessante essa história do patuá, né, gente? Então, quando vocês forem fazer um patuá, lembra do ditado: "Quem não pode com mandinga não carrega patuá". E sobre o que a gente vai falar agora, Sofia? Que tal a gente aproveitar esse episódio para tirar algumas dúvidas que o pessoal mandou pro podcast? Legal, vamos lá. Qual é a pergunta que a gente vai responder hoje? Quem mandou essa dúvida foi o Cairon de Camboriú.
Primeiramente, ele parabeniza pelo trabalho e diz que está maratonando todos os episódios. A dúvida que o Kyron mandou é a seguinte: ele diz que já é filho de uma casa e já tem até assentamento. Daí ele quer saber como é que ele pode acelerar o desenvolvimento da mediunidade. Excelente pergunta, Kyron. E antes de mais nada, obrigado pelo seu contato. Eu fico muito grato pelo seu elogio e feliz que você esteja gostando do podcast. Essa sua dúvida deve ser a dúvida de muita gente também, viu, Kyron? Quando a gente está nesse processo de desenvolvimento mediúnico, muitas vezes a gente quer ver resultado logo, né? Às vezes parece que não está indo o negócio. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou deixando de fazer alguma coisa? Bom, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. Qual é que você quer ouvir primeiro? A notícia boa é que todos nós temos condições de desenvolver a nossa mediunidade. Para isso, basta ter força de vontade, persistência e disciplina. Porque a mediunidade é inata do ser humano, né? Só que na maioria de nós ela permanece num estado latente. E a notícia ruim é que, infelizmente, não existe uma receita pronta. Não dá para eu chegar para você e falar que você precisa fazer isso, isso e isso. Porque não é assim que funciona. Existem vários tipos de mediunidade e dentro de cada tipo existem infinitas variações. Variações que eu digo é assim com relação ao grau de intensidade ou ao grau de sensibilidade que você tem. Mas assim, apesar de não haver uma receita de bolo para isso, porque como eu disse, a mediunidade é diferente de uma pessoa para outra, existem determinados procedimentos que a gente faz que pode ajudar nesse despertar mediúnico, digamos assim. A primeira coisa que a gente tem que aprender a disciplinar é manter uma conexão mental regular com o plano espiritual. Quando eu digo plano espiritual, eu estou falando de você tentar se manter sintonizado com seus guias, o máximo que você puder. Isso vai ajudar muito no seu processo de desenvolvimento mediúnico. E na Umbanda, mais especificamente, que usa muito a mediunidade de incorporação, a gente costuma fazer determinados rituais, né? Seja em casa ou seja no terreiro, para ir burilando essa nossa sensibilidade. Que tipo de rituais que eu estou falando? De você fazer preces diariamente, principalmente quando você acorda e quando vai dormir, de você fazer firmezas na sua casa, de você fazer oferendas, de você fazer os preceitos corretamente antes de ir para a gira, de você participar dos rituais de Amaci, de você de vez em quando visitar pontos de força da natureza, seja praia, cachoeira, mata fechada, rios. Esses locais também são excelentes para limpar o nosso corpo astral. E o que mais que você pode fazer para ajudar no seu desenvolvimento mediúnico? Se você é uma pessoa muito agitada, muito ansiosa, é essencial que você comece a praticar a meditação. E assim, não é só fazer a meditação de vez em quando, quando dá na telha. A meditação tem que ser feita todos os dias, de preferência no mesmo horário. Porque se você estabelecer uma rotina e uma disciplina de horários, você vai dar a oportunidade para que os seus guias espirituais se planejem do lado de lá para estar do seu lado naquela hora, a fim de te ajudar também nesse processo de aprimoramento mediúnico. É, meu amigo, desenvolver a mediunidade dá trabalho. Como tudo na vida que vale a pena, né? Precisa do nosso esforço. Mas eu garanto para você que é um esforço que vale muito a pena. Porque desenvolvendo a mediunidade, a gente melhora como pessoa e também porque a gente tem a oportunidade de ajudar gente necessitada, né? E assim, o tempo de desenvolvimento mediúnico também varia muito de uma pessoa para outra. Tem gente que pisa no terreiro e daqui a 1 ou 2 meses já está recebendo seus guias. E tem gente que demora anos até começar a ter as primeiras impressões do plano espiritual. Isso vai muito de cada um. Eu mesmo fiquei mais de 2 anos participando das giras de desenvolvimento até começar a ter as primeiras impressões, até começar a receber as primeiras entidades. Foi um processo longo, foi um processo demorado, mas o resultado é muito gratificante, sabe? Então, Kyron, o que eu digo para as pessoas quando elas me questionam sobre esse assunto de desenvolver a mediunidade é que precisa ter paciência. Quanto mais ansiosa a pessoa fica para desenvolver a mediunidade, mais demora para acontecer. Eu conheci uma moça há um tempo atrás. Na verdade, já faz muito tempo isso. Nossa, como eu estou ficando velho. E eu lembro que essa moça era doente para desenvolver a mediunidade. Ela era obcecada nisso. Ela chegava no terreiro e ficava falando: eu tenho que desenvolver a mediunidade, nossa, eu preciso desenvolver a mediunidade.
O povo lá já não aguentava mais a mesma ladainha. E daí, com o passar do tempo, ela foi meio que desanimando, sabe? Foi passando aquela euforia inicial. A sorte dela é que ela não desistiu. Ela se manteve firme na ritualística, nos preceitos, nas rezas. Porque tem muita gente que quando bate o desânimo já desiste logo de cara, né? Ah, isso não serve pra mim. Ah, eu não dou pra essas coisas. Ela não, ela se manteve firme. Daí, eu lembro que a gente estava numa gira de desenvolvimento e ela estava lá na dela, quietinha no cantinho. E eu cheguei, cumprimentei e daí eu puxei um papo com ela, né? Eu cheguei para ela e falei assim: "E aí, será que a gente consegue sentir alguma coisa hoje?" Porque eu também estava naquele processo de desenvolvimento naquela época, né? Daí ela virou para mim e falou assim: "Ah, eu já desencanei de ficar esperando alguma coisa. Eu sei que não vai vir nada mesmo." Rapaz, naquele dia ela incorporou com uma força que eu assustei. E a entidade veio e trabalhou nela e girou. E quando ela desincorporou, daí ela desembestou a chorar de alegria e de emoção. Foi lindo de ver, gente. E essa moça, a Letícia, eu não esqueço dela. Sem querer, ela foi uma das melhores professoras que eu já tive. Não assim de me orientar, porque eu e ela, a gente estava mais ou menos no mesmo nível de aprendizado, né? Mas daí eu comecei a refletir sobre a mudança de atitude que ela precisou ter para desempacar daquela situação e abrir os canais mediúnicos. Bom, gente, eu já falei demais. A Sofia está quase dormindo aqui do meu lado. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E eu agradeço a companhia, agradeço a atenção que vocês estão dando para o podcast. E agradeço a você, Kairon, pela mensagem carinhosa e também por ter enviado a sua dúvida para o nosso podcast. E é isso, gente. Sofia, você quer finalizar falando alguma coisa? Sim, eu quero. E eu não estava dormindo, não. Eu estava fazendo as minhas anotações aqui para não esquecer. Então, nesse episódio, a gente falou sobre o povo mandinga e as origens do patuá no Brasil. E também tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre desenvolvimento mediúnico. E se você gostou desse episódio, não deixe de acompanhar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Você pode ouvir o Alma de Poeta no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Google e no Apple Podcast e também acessando o nosso site, almadepoeta.com.br. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.